Aleluia. Queridos, essa semana eu fui inspirado em uma palavra numa experiência muito interessante, né? Eu recebi uma visita ilustre à casa. Foi a visita do nosso irmão Bento. E ele olhou lá. E o nosso irmão Bento agora está bem abençoado. Posso ouvir um aleluia? E eu cerquei a cama toda de travesseiro, né? E soltei ele ali no meio, fiquei na ponta. A parte da cama, a cama é colada na parede. O quarto ele é bem longínquo, né? Mas é estreito, então a cama foi encostar na parede para ter um corredor. E ele queria, porque queria pegar o ventilador que estava na ponta da cama, em cima de um móvel. E eu cerquei tudo de travesseiro, dona Zizi, de almofada, mas ele foi. Está engatinhando, que é uma beleza. E chegou um ponto que eu botei bastante almofada, e ele caiu e ficou, pai, com as pernas para o alto assim. Caiu assim, no sentido, né? Desceu assim, não caiu no chão, não. Ele subiu aquele monte de almofada, e quando desceu, as perninhas ficaram por alto empurrando assim, e ele não conseguia. Aí ele olhava para mim, tipo assim, e agora? Me ajuda. Eu falei para você não ir para aí. Aí eu, Bento, volta, Bento, volta. Aí eu falei, agora vamos ver o que ele vai fazer, né? Aí ele foi, aprendeu que ele tem força nas mãos e foi engatinhando, entre aspas, só puxando com a mão, né? Só puxando com a mãozinha. E depois voltou a botar o joelho no chão, né? Isso me lembrou muito de Isaías 43, na hora que isso aconteceu. E eu quero compartilhar com os irmãos essa inspiração dada por Deus através dessa experiência com o meu neto, né? Em que falou muito ao meu coração. Isaías 43, nós vamos ler somente 2 versículos. Hoje tem aniversariante ilustre. Diga glória a Deus. Quinta-feira nós aprendemos sobre a palavra ilustre, não é verdade? Jabes era o mais ilustre da sua casa. Olha para quem está ao seu lado e diz, você é o mais ilustre da sua casa. E aquela mensagem ainda está ardendo no meu coração, e eu espero que essa também venha arder no seu coração. Quinta-feira agora, o culto é dirigido pelo Departamento de Família. E temos uma surpresa para você, tá bom? Na quinta-feira. Já quero te preparar que nós vamos, mais do que nunca, invocar o Espírito Santo nesse lugar. E no final do culto, a manifestação dele nas nossas vidas. Quem aqui é crente da década de 80 e 90? Aqui levanta a mão. Lembra que a gente ficava dentro da igreja horas e horas depois do culto, clamando pela presença do Espírito Santo, clamando. Hã? Por quê, irmãos? Diga para quem está ao seu lado. Você só vai ser pleno. Feliz, a gente é durante o dia, tem um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de dor, mas pleno, sabe o que é pleno? Pleno. Estar bem, pleno, satisfeito, quando você encontrar qual o lugar de Deus na sua vida e o seu lugar na vida de Deus. E só tem um que pode nos levar aí, sabe quem? O Espírito Santo de Deus. Então, nessa quinta, eu queria pedir aos irmãos que vêm, pessoal da família Lemos da Visa, o Aguinaldo, tá? E a igreja toda, que de quarta para quinta, a gente deve fazer um momento de jejum. Qualquer 1 hora, 2 horas, 10 horas, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Esse é o primeiro pedido. O segundo, traga alguém que não sabe quem é o Espírito Santo. Tá? Primeiro pedido, né? A ordem, né? Se você puder, faça um jejum. O jejum em base de quê, pastor? Espírito Santo, eu te amo tanto. Amanhã eu quero te sentir naquele lugar como eu nunca senti. Ou pode ser na quinta também. Hoje à noite eu quero te sentir naquele lugar como nunca senti. Tá? Se é o culto dirigido pelo Ministério da Família, pelo Departamento de Família, e somos a família de Deus, se Ele enviou o ajudador, o consolador, amém? É direito nosso. É nossa herança. Tá? E nós vamos clamar por isso. Faça um jejum em prol disso e trague mais um irmão, mais uma irmã. Vai ser bênção pura, dona Edinalda? Sem bênção pura? Sem mistura. Desse jeito.
Abriram aí, gente? Isaías 43, versículos 18 e 19. É um conselho de Isaías. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Levante sua mão e recebe. Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Você pode dar um glória a Deus? Senhor, nós nos apossamos da tua palavra. Os irmãos estão de mão levantada, recebendo a porção profética da tua palavra. Agora, Senhor, fala mais do que a boca do pregador. Usa mais, Senhor, Espírito Santo, do que a inteligência humana. Nós precisamos sair daqui cheios da tua presença. Então, Senhor, ainda que seja uma vírgula, fale conosco, Pai, porque é impossível estar na tua presença e não ser abraçado pela tua palavra. Então, Senhor, abre os nossos ouvidos, a nossa percepção, os nossos olhos espirituais, para entender aquilo que tu tem para nós. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? As crianças já foram? Já foram? Não? Amém. Vamos lá, gente. Nós lemos o texto, vamos explicar o texto. Pega a sua caneta, pega o seu papel, abre o seu tablet, porque quem come e guarda põe na mesa 2 vezes. Então fica atento para as vozes do Espírito Santo no meio da pregação. Ela fala com você, anote. Coloque os versículos lá no espelho do banheiro, coloque esses versículos na geladeira, coloque esse versículo no armário da cozinha, para trazer à memória aquilo que dá. Obrigado, meu filho. Isaías 43, 18, tá? Foi escrito por Isaías para um povo que estava cansado, um povo que estava vivendo, Lara, no exílio. Qual lugar? Babilônia, aqui no Egito, é Babilônia. Eles estavam, Marcelo, distante da promessa, que era uma terra. Eles estavam longe daquilo que Deus havia prometido para eles, que era uma terra que nós chamamos de Canaã, chamada por nós de terra prometida. Mas eles estavam, pastor Ulisses, nada mais, nada menos, de que se queixa o homem, diz a Bíblia. Sacode 10, diga assim, escola dominical, com você, é muito mais legal. O que diz a Bíblia? De que se queixam os homens? Dos seus próprios falhas, pecados, erros. Eles estavam colhendo a consequência das suas próprias falhas. E aí tem gente que diz que no Antigo Testamento a graça passava longe. Mesmo diante de tudo isso, Deus não desistiu dele. Olha para quem tem em volta de você e diga, mesmo nas tuas falhas, mesmo nos teus erros, mesmo na tua distância, Ele não vai desistir de você. Ele, Fábio, havia deixado uma palavra profética, que a gente acabou de ler, que em suma, Jorginho, está dizendo, esqueçam o passado, deixe de lado as frustrações, os traumas, porque eu vou começar a fazer coisa nova. Quem recebe, faz alguma coisa, um barulho, reage à palavra, porque a posição que a gente se coloca diante da palavra é a posição que gera frutos. A nossa expressão de fé é como um fertilizante na palavra. Amém ou não amém? Esqueçam. Eu vou fazer coisas novas. Meu neto é pentecostal, tá vendo, né? Essa mensagem, ela vem ecoando, Dudu, e chega até hoje para nós. Quantas vezes eu e você não vivemos presos? Quantas vezes, talvez até agora, nós estamos ainda remoendo dores antigas, arrependimentos. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que penso muito. E às vezes estou agitado, estou preocupado, estou nervoso por coisas que eu fui. Para que eu fui fazer isso? Para que eu fui me meter nisso? Para que eu escolhi isso? Quantos
também pensam e muitas vezes ficam assim. E a esposa do lado não entende, o pai não entende, a igreja não entende, ninguém fez nada hoje. E eu falei com o pastor Ulisses uma vez, rapaz, não era para eu ter feito isso, não era para ter colocado a mão para ajudar isso daí. Né, pastor? E eu falei para ele, rapaz, eu tenho tanta certeza, seu Jonas, que não era para eu ter feito, que eu não tenho condições nem de orar, porque Deus não tem nada, e mesmo assim Ele me encontrou. Diga glória a Deus. Esse é o nosso Deus. A mensagem vem ecoando, Isaías deixou lá atrás, mas ela ainda é viva hoje. Deus falou no exílio e continua falando hoje nas nossas cadeias pessoais. Amém ou não amém? Então, não se prenda, ou seja, não fique preso. Não vá para o cárcere, das coisas que passaram. Eu sou o Deus que abre caminhos no deserto e faz brotar rios aonde existe aridez. Eu sou esse Deus, diz o Senhor. Diga para quem está ao seu lado, o novo de Deus não depende de cenário, mas da sua presença. Mas é deserto, mas está árido. Eu vou fazer brotar rios e eu vou abrir um caminho. Então, Fábio, se não depende do cenário, diga comigo bem alto, circunstâncias, do que depende? Sacode 10 e diga, da presença dele. Eu queria nessa noite pedir ao Espírito Santo para jogar dentro de você e dentro de mim, que tudo que nós precisamos é só da presença dele. Diga para quem está ao seu lado, tudo o que você precisa é a presença dele. A presença dele constrange, a presença dele traz milagres, a presença dele faz toda a diferença. Amém ou não amém? Então, já que eu já li o texto, expliquei historicamente, contextualizei aquilo que lemos, agora vamos argumentar e trazer para a nossa realidade como a gente pode aplicar isso. Primeiro argumento, Deus não descarta o velho para fazer novo, Ele transforma. Vivemos numa geração de descartável. Pessoas trocam a igreja, ministério, casamentos, pelo menor sinal de dificuldade. Mas Deus, Ele não trabalha assim. Deus é especialista em transformar o caos em milagre. Irmãos, imagina no Éden. Tudo pronto, filha, do bom e do melhor. Tudo preparado. Segundo a versão da pastora Janaína, no Éden tinha rio de Nutella, pai, cachoeira de bis, as plantas nasciam, ouro branco, lacta, garoto. Essa é a versão do paraíso da pastora. A minha já tinha a minha versão do céu, seu Jonas, já tem um montão de Nelore passeando, a gente tira a picanha, o boi nem sente, ele olha assim, já nasce outra, já é outro tipo de pé de linguiça, né? Já é outro tipo, e tem em cada canto uma churrasqueira acesa. Diga aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, o céu é um lindo lugar, então eu gosto de imaginar o céu, né? Um grupo de irmãos jogando futebol, adorando, santo, 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 e vivendo na presença do Eterno. Tudo, Raquel, tudo perfeito, Raquel. Qual é o nome do pai de Adão, gente? Qual é o nome do pai de Eva? Eu sou filho de Paulo Roberto, que está aqui sentado à minha esquerda, e Neide Oliveira Ribeiro. No DNA dos dois não há perfeição. Então, certamente, eu herdei coisas de ensinamento, de estrutura física, que não são perfeitas. Mas Adão e Eva tinham tudo para dar. Quarta-feira, casal raiz. Casamento tem tudo para dar certo. Perdão, casamento tem tudo para dar errado. Deus fez dois seres que Ele mesmo gerou. E deu errado, imagina eu e minha esposa, se a gente não trabalhar para ficar junto. Casamento é algo que tem tudo para dar errado. Mas foi feito por Deus. Você conhece algum casal que está precisando de uma mentoria, de um discipulado? Não tem desculpa, toda quarta-feira, 8 horas. Tá bom? A gente fica ali, bate papo, tem comida, tem tudo. Diga um aleluia aí. Não é, pastor Ulisses? E a gente sai daqui até as 10 horas. Diga aleluia.
Tem gente que sai 1 da manhã, depois que acaba lá ainda vem para o gabinete, sai 3 da manhã, né? Diga aleluia por isso, né? Esses dois fizeram e construíram e jogaram fora todo um projeto. E aí no outro dia Deus acordou, como esse Deus irado, Rodrigo, que eu já vi muita gente pregar, foi lá no Jardim do Éden e falou, que Deus dois, e fulminou os dois. Agora eu vou fazer um homem novo e uma mulher nova para começar tudo de novo. É isso que a Bíblia diz, gente? Não, não, né? Não? O que a Bíblia diz, gente? Que Deus pegou o homem e a mulher depois do pecado e falou assim: eu vou redimir e restaurar vocês. Ainda que vocês fizeram tudo errado, eu não vou jogar vocês fora. Eu vou fazer novidade de vida. Agora, olha nos olhos de quem está ao seu lado e diga assim, o tema da pregação. Olha nos olhos e diga, não se preocupe. Deus tem novidade de vida para você. Ele não vai te jogar fora. Como em Ezequiel 37, um dos textos mais lindos da Bíblia. Quem me apresentou esse texto foi minha falecida mãe. Ezequiel 37 mostra o amor do nosso Deus. É uma versão profética do que iria acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, ali na ONU, em 1948, com o voto de um brasileiro, voto Minerva, Oswaldo Aranha. Não é? O Ezequiel 37 fala de quê? Do vale de ossos secos. Olha para quem está ao teu lado e diga, ainda que você esteja no vale de ossos secos, ainda que você sinta um osso seco. Olha com carinho, diga para ele, ei, caveirinha, de você ele vai fazer um exército. Amém ou não amém? Anote essa frase aí para você colocar aí no seu coração, no seu celular. Permanecer com fé. Quando tudo parece perdido, é a rota do milagre. Permanecer com fé. Quando tudo parece perdido, pastor Rodrigo, é a rota para o milagre. Fugir é a mesma coisa que destruir essa estrada. Então, quem está passando com dificuldade aqui, só eu. Quem está precisando de algo assim, não tem jeito. Agora, só um milagre. Só eu, tem mais alguém? Então, levanta a mão bem alto. Quero dizer algo para vocês digam para mim depois, tá? É só esperar, vai acontecer. Diz para mim. Aleluia. Como, pastor? O casamento é difícil, irmãos. O casamento está difícil. É nesse lar que Deus vai trazer o maior testemunho para o encontro de casais, para o primeiro encontro de casais da Igreja Casa e Vida. Amém? A empresa está em crise. É esse negócio que vai profetizar e que vai dizer, o Deus é o patrão do meu negócio. É Ele quem manda no meu negócio. Amém? Glória a Deus. Só faça uma coisa, não saia da rota do milagre. Que rota é essa, pastor? Quando tudo parece perdido, eu não saio dela. Né? Lembre-se de um menino que estava sentado numa rota do milagre e todo mundo passou e ele começou a gritar, porque mesmo cego ele enxergou mais do que todo mundo. Por quê, pastor? Me ajuda com teologia, porque eu não sou bom. Hã? Por quê? Por que Bartimeu, pai, mesmo cego, enxergou mais do que todo mundo? Como ele que ele gritava? É bom ter teólogo na plateia, né? Jesus. E o que o povo falava? Cala a boca, ele é só Jesus de Nazaré. Ele estava naquela rota ali do milagre. E há versões que diz que Bar, em hebraico é o quê, gente? Filho. Qual é o nome do pai dele, então? Timeu. Timeu era um agente do exército romano dentro de Israel, sendo judeu. E ele traiu os romanos. Sabe qual era a penalidade, pastor Ulisses, para o exército? Sabe? Quando o crime era feito dentro da cidade, quando ela era do lado de fora, era execução sumária. Quem já viu o Gladiador,
né? E quando era morte de honra, enfiava a espada aqui, que aí cortava logo a medula e o cara não sentia dor e morria na hora. Mas quando era dentro da cidade, pai, era para causar e mostrar quem era. Não só o homem era executado, sua esposa era executada. E os filhos eram arrancados os olhos. Quem entendeu? Jesus só não trouxe visão a Bartimeu. Ele criou um olho novo. Então, você pode crer que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E o que separa a gente de Bartimeu é só reconhecer. Talvez Jesus tenha sido teu amigo até hoje. Talvez Jesus tenha sido o teu conhecido, o teu teólogo, alguém que anda contigo e te faz bem. Mas nessa noite Ele quer te dizer que Ele quer ser o teu Deus. Deixa Ele ser Deus. Trate Ele como Deus. Talvez você está confiando mais no médico e está desesperado com o laudo. Talvez você está confiando mais no juiz, no advogado e está esperando qualquer tipo de carta. Deus pode desfazer e refazer todas as coisas. Todas as coisas. Ele pode refazer tudo. Segundo ponto. Eu tenho que pregar pouco porque hoje tem aniversário. O milagre acontece quando o impossível se apresenta. Ei, talvez você não entendeu, está quietinho, está anotando, né? Está espectador. Deixa eu dizer uma coisa. Márcia, o milagre só vai acontecer quando o impossível for apresentado. Sabe por quê? Coisas difíceis e possíveis, eu e você resolvemos. Tem alguém vivendo algo aqui que é só impossível? Não tem jeito para homem nenhum? Se prepare. Você está à beira de experimentar o milagre. Milagre não acontece onde tudo está sob controle. Milagre vem quando as forças humanas se esgotam. Milagre vem como homem nenhum e mulher nenhuma pode ajudar. Milagre vem quando tudo acaba, as forças acabam. Como uma mulher que estava sentada e ouviu, lá vem Jesus de Nazaré, e ela pegou a última força dela. Aquela mulher já estava 12 anos perdendo sangue. Ela devia pesar entre 40 e 50 quilos no máximo. Mal cheirosa, largada na cidade. Existia uma lei no povo de Israel que a mulher com fluxo de sangue no seu ciclo catamênio, que quando a mulher ela não é engravidada, ela elimina aquele sangue, elimina aquele óvulo. Toda a mulher, antes de virar avó, né, antes de entrar na menopausa, passa por isso. De mocinha até o seu último óvulo. E na lei mosaica, ela não podia se sentar em lugar nenhum a qual fosse consagrado, e nem na casa dela, ela deveria ficar de fora. Tu imagina uma mulher 12 anos sangrando, aquela mulher era desprezada socialmente, era desprezada religiosamente, era desprezada dentro da sua própria casa e em volta dela, ninguém queria ela não tinha mais com quem clamar. Diz a palavra que ela investiu todo o dinheiro em todos os médicos, não tinha mais jeito para ela, mas Jesus de Nazaré estava entrando em Cafarnaum. Não era Roberto Carlos, não era Madonna, não era gaga nenhuma, era Jesus de Nazaré que estava passando. Não era pastor nenhum, não era profeta nenhum, ele não adivinhava CPF, ele não adivinhava nome de ninguém, mas era Jesus de Nazaré, e ela acreditou que ia tocar na orla dele, e só tocando na orla dele, algo ia acontecer. Aquela mulher levantou com as últimas forças dela, sem saber o que ia acontecer, e quando tocou, ele falou: saiu virtude de mim. Nem que seja com a tua última força, nem que seja com o teu último gás. Desculpa enfraquece a luta. Toda vez que eu dou uma desculpa, eu desisto de mim mesmo. Se o mundo sabe que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, eu desde criança, Bento, eu aprendi. Tropeça aqui, mas de novo, e começa a cantar. Mês passado, irmãos, eu não falei com ninguém. Não falei com ninguém. Eu estava na escola. Eu estava dando aula. Quem aqui está no trabalho e recebe uma ligação da esposa? Ou vice-versa. Está no trabalho e um marido liga, ou um filho liga. Você já sabe que lá vem? Que a pastora falou: estou com a contabilidade e o contador aqui, as contas não batem. Não vai bater. O que a gente vai fazer?
Eu olhei pelo telefone assim. Vai perguntar para mim o que eu vou fazer. Né, Bento? O que eu vou fazer? Falei para ela, filha, chegar em casa a gente conversa. Mas o justo viverá pela fé. Viemos à noite aqui. Era uma quinta-feira. Nós ainda não tínhamos começado com a corrente, tinha 5 pessoas. E para completar, um irmão falou, pastor, acho que o portão saiu do trilho, porque ele não está abrindo nem fechando. Para piorar, o portão quebrou. Posso ouvir um misericórdia? Sabe quando acontece de cabaçal na tua casa? Posso ouvir um misericórdia? Sabe quando você tem o dedinho minguinho e já está com ele machucado? E pai, tu dá topada no sofá, na canta do sofá, com o dedo que já está machucado? Sabe quando você está machucado com o ombro e vem alguém e bate ali, oi, tudo bem? Parece que tem dia que nada dá certo. E eu dei aula naquele momento, falei da palavra de irmãos, o maior milagre que eu já vi na minha vida não aconteceu na igreja. Eu não sei se ainda tem, né, mãe, impresso, aquele Orkut daquele menino. Tem ainda? A pastora depois vai tirar foto e colocar no grupo. Tem um menino que eu não vou falar o nome porque o Caio conhece, estudou, não na sala dele, mas um ano acima dele, que subiu num prédio, ia se jogar. Na hora que ele deu o primeiro passo para se jogar, ele lembrou de uma aula de filosofia e do que eu havia falado. Esse menino relatou isso. A namorada desmanchou com ele e ele lembra do que eu falei. O outro, em um outro colégio, eu tinha falado que eu acreditava, na aula de filosofia, tá? No Deus que ressuscita e pode fazer todas as coisas. A avó dele infartou e morreu no sofá. Ele colocou a mão e falou assim, se o Deus do meu professor existe, volta, vó. E a avó voltou. Parece que nos ambientes mais escuros e menos provável é que Deus faz essas coisas. Um Bartimeu jogado, uma mulher discriminada. E muitas vezes no meio de quem conhece Jesus, a gente, sabe, esquece de quem Ele é. Sabe por que os milagres estão escassos na igreja? Sabe por que as coisas e avivamento... Sabe o que é avivamento? É voltar a viver. Avivamento é voltar a viver. Significa, Dudu, que eu tenho que me considerar morto primeiro. Falta humildade, falta quebrantamento. E sabe por que as coisas estão escassas? Que as pessoas deixaram de entrar na igreja para ver Jesus. Quem é que se converteu desde novinho igual a mim? Fecha os olhos. Lembra da tua conversão, como é que foi? Tinha hora, tinha tempo. E depois a gente começa a entrar na igreja e vê que as cadeiras são diferentes, que o terno do pastor é o mesmo que 5 cultos. Não é isso. Estou falando de mim, irmãos. Estou falando de vocês, não. A gente começa, pastor Rodrigo, a perceber, pastor Tiago, outras coisas. E a gente para de olhar para quem, pai? Para Jesus. A gente para, Pedro. E aí eu, naquele momento, parei. E uma prima minha que trabalha comigo falou, não, eu estou comendo nada não, mas tem um frango assado ali. Vamos comer um frango assado. E eu cheguei a casa, cheguei aqui. A gente fez o culto na quinta. E nós fomos embora. Sexta-feira. Sem nome. Sem nome. Sem identificação. Alguém ofertou o valor que a gente precisava para fechar as contas do... Pode ouvir um glória a Deus? E o portão, sabe o que Deus fez? Deus pegou os filhinhos dele, todinhos, as filhinhas dele, e foi juntando um quinhãozinho de cada um, um quinhãozinho de cada um, um quinhãozinho de cada um, e o quinhãozinho de cada um pagou o portão. Você pode agora aplaudir ao Senhor, e não ao pastor, não, glorificar o nome dele. Irmãos, eu nunca passei, a não ser na minha infância, que meu pai conta, e eu não lembro, graças a Deus, que ele pegava uma bicicleta apelidada de Zebrinha, pegava minha mãe na garupa e eu, pegava ovo na minha avó, qualquer coisa, e passou um bom sufoco, né, pai? Eu me lembro da minha mãe dando surra no bife.
Alguém já viu isso? A mãe pegar o bife e botar com o martelinho, ping, 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 ping. O bife ficava, seu João, uma delícia, mas apanhava o bichinho antes. Sacode 10 e fala, deixa de ser bife de terceira. Fala aí pro teu irmão aí, deixa de ser bife de terceira. Para de apanhar, pô. Irmãos, eu não sei se você pegou, mas eu morei numa casa que o banheiro não tinha ladrilho. Estrada da Cambota, qual o número, pai? Qual o número? Estrada da Cambota? 325. Quem aqui pegou a época da casa que o banheiro, quem tinha ladrilho era rico, pastor Ulisses? Sabe o que tinha? Quando tinha banheiro dentro da casa, quando tinha, que não era no quarto, era pintado a óleo em meia parede. Quem pegou a cozinha no lugar do ladrilho, seu Jonas está rindo ali porque ele pegou isso. Pintado a óleo a cozinha. Sabe o que é tinta a óleo, filho? Para a água não entrar. Sabe, Breno, o que é isso? Então, quantas irmãs aqui, dona Zizi, deve ter feito isso? Comprou o vermelhão cardeal, jogou no chão, botou uma música animada e ó. Família Lemos deve ter passado por isso. Não? Engraxou muito o chão, não? Eita. Eu lembro que tinha um vermelho e tinha um que era amarelo. Fala, filha, fala bem alto. Tinha um verde também? Esse eu não peguei, graças a Deus. Nós fomos morar numa casa melhorada depois, na Rua Alvorada, lote 20, quadra 8. E minha mãe teve que comprar mais panela no inverno. Sabe por quê? Porque quando chovia, fala, pai, a quantidade de goteira. Chovia mais dentro que fora. E hoje, querido, eu tenho uma casa que eu tenho um banheiro dentro do quarto. Posso ouvir um glória a Deus? Os milagres vão acontecendo e, Rodrigo, a gente vai se acostumando com Jesus e com Deus e esquece no valor, anota isso, das pequenas, grandes coisas. Milagre. Meus 2 filhos estarem no altar. Milagre. Meu neto está ali já falando em línguas. Milagre. Eu quero ver milagres. Abre os meus olhos para ver milagres. Sabe o que o povo desprezou o maná, pastor Ulisses? Porque ele se tornou normal da onde estava vindo. Ainda que seja um maná. Dê glória a Deus, irmãos. Dê glória a Deus. Ainda que seja, tua mulher fala, vai querer ovo? Não, bife. Quando botar a mesa, não cai de cara, não. Olha para o bife e diz assim, eu pude escolher entre ovo e bife. Obrigado, Senhor, porque tem muita gente passando fome. A gente precisa ver os pequenos, grandes milagres. Na nossa vida, na vida da nossa família, ao redor de nós. E eu estou vivendo um tempo de dependência total de Deus. E sabe o que está acontecendo? Deus está mostrando que Ele é Deus. Do nada. Do nada. Mês passado nós não falamos com ninguém. Vamos ficar quietinho, pastor. Se Daniel ficou 1 mês, 21 dias com legume, se fosse legume, nós vamos ficar com legume. Sei lá se é Deus me levando para o spar dele. Diga glória a Deus. Aí do nada vem meu pai. Rapaz, tinha tanta carapeba lá no rio pescando, que eu trouxe esses peixes todos para ti. Posso dar um glória a Deus aí? Aí vem uma véia lá da roça, traz cartela de ovo, traz aipim, traz maracujá, traz, me ajuda, limão, traz a provisão de Deus. E aí eu vi o cuidado dele comigo, dizendo, filho, nada vai faltar. Caminha comigo, eu estou contigo. Há dias que são dificílimos, Eduardo. Você acorda atrasado e quando vai sair, olha o carro, o pneu está furado. E você esbraveja. Ao invés de agradecer, porque eu tenho um carro, eu reclamo. Meu filho uma vez, esse aqui, o Tiago, falou assim, pai, eu não quero mais estudar não. Levanta a mão aí, tio. Eu falei, por quê, filho? Não, eu quero ser gari, pai, eu quero ser lixeiro. Eu falei, onde tu tirou isso, Tiago? Você pode estudar, não tem problema nenhum em ser gari, mas você está tendo a oportunidade de ir além. Não, pai, eles ficam com a vassoura para lá e para cá, na frente da escola, para lá e para cá, o dia todo não fazem nada, ganham o dinheiro dele. Eu falei, tá bom. Peguei ele e falei, vamos dar uma volta, Tiago? Ele falou, vamos, o carro está no estacionamento. Eu falei, não, vamos andando. Vamos deixar as coisas no carro. Eu levei ele dentro do cemitério de Campo Grande. Levei ele numa ala que eu trabalhei capinando lá. Capinando e pintando cova. Levei ele e mostrei quantas covas. Você lembra disso, filho?
Lembra ainda? Desculpa se eu te traumatizei. Quantas crianças não chegaram à idade dele? Eu falei, aqui enterrado até tantos anos. Aqui enterrado até tantos anos. Aí ele falou, pai, vamos embora. Eu falei, vamos embora. E aí fomos embora. Ele falou, o colégio é aqui, pai. Eu falei, não, vamos passar direto. Eu fui para o pronto-socorro do Rocha Faria. E ele sentou e ficou vendo cada ambulância chegar e cada carro chegar. E tanta gente ferida, machucada, um tiro. O machado caiu na perna assim, abriu e foi tirando assim um bife. Ele olhou e falou, pai, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Ele falou, pai, a escolha é aqui. Eu falei, não, vamos lá na estação de trem, no centro de Campo Grande, em frente ao Correio. Aí eu falei, agora olha. Aí ele falou assim, o quê? Olha para o trem. A quantidade de pessoas entrando e saindo, dependendo, e você vai de carro e volta de carro, tem dinheiro de merenda. Está vendo, filho? Essa é a vida de milhões e milhões de pessoas. Ele olhou e falou, pai, eu preciso estudar mesmo. Tem hora que a gente está na nossa bolha e esqueceu que o próprio respirar já é um milagre. A minha esposa, 10 anos atrás, foi condenada à morte. Cada dia eu celebro a vida com ela. Tem um problema? Temos. Se vocês têm um casal que não é perfeito, somos nós dois. Diferente em ações, em sentimentos. A única coisa que Deus converteu ela foi o time de futebol. Graças a Deus. Mas somos diferentes quase em tudo. Então eu quero te dizer uma coisa. Há dias difíceis, há momentos difíceis, há dispensa vazia, há problemas familiares. Mas nesses dias, olha para alguém com carinho. É o dia. Olha para alguém com carinho e diga isso. É o dia. Diga, é o dia. Diga mais alto, diga, é o dia. De ver o céu se mover. A gente trata esses dias como malignos, como devoradores, como maléficos, e realmente não é fácil crescer. Que sedução eu tive de ver o Bento, aqui a almofada, com a cabeça para cá, com as perninhas para o alto, mas ele não podia impulsionar a perninha, travado, olhando para mim como uma tartaruga, dizendo, como é que Deus confirma? Dizendo, me tira daqui. E eu falei para ele, não te enfiei aí, você foi para aí, e você vai sair daí mais forte. Eu profetizo sobre tua vida, que tudo o que está acontecendo, que está saindo do teu controle, caiu na mão de Deus, e sacode 10 e diz, faz força, que isso só vai te tornar mais forte ainda. É a academia da fé de Deus. Eu não tenho uma frase aqui que não é jargão, mas veio no meu coração. O impossível prepara o palco para o sobrenatural entrar em ação. Deus tem falado muito isso comigo. Eu tenho certeza que eu for o meu pai, ele vai me socorrer, e depois desse culto posso tomar uma bronca. Eu tenho certeza que depois desse culto o senhor Jonas pode me pegar e falar, pô, pastor, por que você não falou comigo? E muita gente aqui, pô, pastor Luiz, por que não dividiu? O Fábio, eu tenho certeza. Mas eu, nesse momento, preciso ver Deus entrar em ação. Anote aí, tem gente anotando, pedindo para repetir. O impossível prepara o palco para o sobrenatural entrar em ação. Estou vivendo o impossível, pastor, não sei de onde vem. Veja o Espírito Santo com uma plaquinha assim, dizendo, claque, ação, é agora que eu entro. É agora que eu entro. Sabe por quê? Fugir de Faraó era mole. Moisés tinha perna e aquele povo também. Tinha carroça. Mas quando chegou diante do Mar Vermelho, ele olhou para o céu, Breno, aleluia mesmo, filho, e falou, e agora? Deus falou, meu filho, diga o povo que marche, toca só nas águas para tu ver o que eu vou fazer. Peraí, Dudu. Não podia Deus ter feito sem ele bater com o cajado nas águas? O que você tira dessa lição? Gente, que a minha ação de fé gera movimento no céu ao meu favor. Sacode 10 e diga, reaja, sai do lugar, faz alguma coisa. O céu se move quando a fé se posiciona. Ah, Deus vai fazer, ó dia, ó azar. Ah, Deus vai fazer, ó dia, ó azar. Ah, Deus vai fazer. Pastor Rodrigo, ora por mim. Pastor Tiago, ora por mim. Pastor Ulisses, ora por mim. Pastora Janaína, ora por mim. Amém. Mas essa dificuldade que não foi Deus que colocou na sua vida, vai ser usada por Deus, é que é para você aprender a orar.
E você pode sair dela com a oração do pastor, com a corrente dos 70, com a corrente dos 1000, com a corrente do templo de 1 milhão de Salomão. Você pode sair, mas Deus tem mais para você. Você não é apenas alguém para assistir. Deus quer te tornar agente da tua história, da tua família, do reino dele, da tua fé, para sempre. Lucas Barreto nunca mais vai ser alguém que vai sentar no culto e assistir. Ele vai participar, ele vai agir. As outras gerações vão olhar para ele. O Benjamin que está crescendo, o Bento que está crescendo, vai olhar para ele. Sabe quem é aquele ali? É o Lucas Barreto. Desde criança ele ajoelhava e brigava o microfone para orar. Está vendo aquele ali? É o Lucas Barreto. Ele é botafoguense, mas ele é mais apaixonado por Jesus do que pelo quem foi embora mesmo, 99. Isso, aí sabe, né? Igor Jesus. Entre o Igor Jesus eu fico com Jesus de Nazaré. É para isso. É para isso que a gente passa. Deus não colocou a gente nisso. Mas a gente só vai ver milagre quando o impossível se apresentar para nós. O possível, eu e você fazemos. Anote essa frase aí também, para colocar no seu coração essa semana. O céu só se move quando a fé se posiciona. Você precisa se posicionar. Eu sou de um tempo, de um hino que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Qual era o refrão desse hino? Rompendo em fé. Todo mundo assim, por favor? Assim. Assim, pai, assim, ó. Uma mãozinha assim e a outra assim. Vamos lá. Super-herói agora, vai. Rompendo em fé. Vai vir as coisas, ó. E nem fica querendo agir humanamente, não. Não tenta resolver o que é impossível de maneira humana. É impossível. Não tenta se anular quando o impossível se apresentar. Corre para o colo, corre para o altar, corre e se junta com quem tem fé. Não adianta correr com quem vai passar a mão na tua cabeça e te achar de coitado. Não adianta correr com quem vai te dar conselhos que não são da Bíblia. Se separa logo, alarga essa mulher, alarga esse homem, deixa teu filho ir, deixa tua filha ir, deixa isso para lá. Não, o impossível aconteceu, a dor, o problema, a decepção aconteceu na sua família para que o Senhor se manifeste. Mas pastor, aconteceu isso com o irmão, eu pegar aqui, gente, Pedro. Por que aconteceu? Ele pecou, a Yasmin pecou? Não, para que a glória de Deus se manifestasse naquela casa, para que os primos dele, para que o tio dele, para que todos vissem quem é o Deus de Pedro, de Yasmin, de Abraão, de Isaac e de Israel. Levanta a mão para Campo Grande, é aqui, né? E diz, em nome de Jesus, Fernando Santiago Leite, ser curado em nome de Jesus. Coisas impossíveis, mas que a gente precisa se posicionar, enfrentar, ir em frente, e como igreja se posicionar. Chegou o tempo da igreja se posicionar. Hoje eu recebi um conselho: pastor, para de pegar a Bíblia e dizer o que tem que ser feito, prega o que o povo quer ouvir. Irmãos, eu vou morrer pregando na minha varanda, na praça pública, na praia, eu posso perder templo, eu posso perder o que for, mas o meu Redentor vive, e eu vou pregar a mensagem dele, a palavra dele. Mas a igreja está lotada, tem jogador, tem empresário, tem área VIP. Eu não tenho nada disso, eu tenho Jesus de Nazaré, aquele que andou no meio dos pobres, dos pedidos, daqueles largados. E se tem alguém para fazer isso, amém. Se tem gente para ganhar jogador, amém. Se vier um jogador aqui, amém. Mas aqui nesse lugar, enquanto eu viver, o Senhor é o centro de todas as coisas. Ele é. Sacode 10, diga aí, você é crente raiz. Crente raiz. Chegou o tempo da gente se posicionar, gente. Ou vocês não estão lendo o tempo. Vocês não estão entendendo que quem é contra aborto, quem é a favor da família, que quem é contra a bagunça, a gente tem até medo de citar, né? Onde vai chegar esse vídeo aí? Quem não gosta de mim que pode fazer esse recorte e mandar lá para o careca da justiça. Mas amém, se eu tiver que ser preso, eu vou igual a Paulo. Sabe que Paulo, o pastor Ulisses, ele para. Paulo estava lá, filho, e teve um grupo de religiosos, fariseus, que fizeram uma promessa anátema para ele.
um voto de anátema. Quem sabe o que é anátema? Maldição. Eles sabiam, pai, que iam se amaldiçoar. Mas eles eram tão inimigos da fé e da palavra, eles tinham tanta raiva de Paulo que eles fizeram um voto de anátema. Qual foi o voto? Em Jerusalém. Alguém lembra? Nós não vamos descansar enquanto a gente não matar Paulo. Porque Paulo era do nosso time, agora ele está pregando Jesus. Vamos matar Paulo. E aí souberam disso, irmã, e falaram assim: avisa o sobrinho de Paulo que estão querendo matar ele. Paulo estava preso porque era uma questão religiosa. E aí Paulo estava preso em Jerusalém, Fábio. E avisam para o guarda: vão vir matar Paulo essa noite. Pegaram Paulo e levaram para Cesareia Marítima. Dona Edinalda esteve lá, Edna esteve lá comigo. Por que Cesareia Marítima? Lembra de um palácio destruído? Aquele lugar que a gente cantou, Dona Edinalda, que tem um anfiteatro, pai? Cesareia Marítima. Lugar em que meus filhos ficaram assim: pai, não faz isso. Porque eu nunca tinha mergulhado, irmão, no mar Mediterrâneo. Aí eu falei para o proprietário da caravana: ó, leva o povo para cantar lá que eu já cantei, que eu vou dar um mergulho rapidinho em volta. Aí eu cheguei todo molhado lá, Janaína: o que houve? Está suado? Nesse lugar era o quartel-general do Império Romano. Era onde ficava o governador romano. E prenderam ele lá. Todo o regimento do exército lá. Dali, os fariseus de novo, querendo matar Paulo, disseram: traz ele para ser julgado em Jerusalém, porque isso é uma questão religiosa. Sabe o que Paulo fala? Eu sou cidadão romano. Quero ser julgado em Roma. Imperador romano, Nero. Paulo é levado para Roma de navio. O que acontece na viagem, pastor Rodrigo? O navio afunda. Mas vamos reduzir aqui. Paulo chega a Roma. Preso. Diga para quem está ao seu lado. Preso. E Paulo só tinha uma certeza. O que você vai fazer em Roma, Paulo? Vão te matar. Ele só tinha uma certeza. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Chegando lá, ele não pode ficar em cadeia comum, não. Esse homem é perigoso. Vamos botar ele na cadeia do imperador. Quem é a guarda do imperador? Os pretorianos. Quem viu aquele filme que a pastora acha que o ator parece comigo, Russell Crowe, o Gladiador? É que eu tirei a barba, vocês não estão vendo muito bem, né? Mas quando o Russell Crowe, ele ameaçava o imperador, entrava uma guarda toda de preto e ficava em volta dele. É aquela guarda, pretoriano. 16 mil homens, diga para o seu irmão aí, 16 mil homens. Ele ficou 2 anos preso ali, pastor Rodrigo. E ele era considerado tão perigoso, vem, que essa guarda pretoriana era algemada a ele. Nero baixou um decreto que os guardas tinham que ficar algemados a ele, para ele não fugir. E ele era muito perigoso. Sabe o que Paulo fazia? Pregou para os 16 mil soldados pretorianos e se converteram. Sacode 10, digo assim: às vezes a gente é levado ao lugar que não quer, para pregar para quem precisa e não sabe. Eu vou profetizar sobre tua vida, na sua casa, no teu trabalho, aonde você vive. Tem pessoas que talvez só leiam a Bíblia, o teu testemunho. Então fica forte no tempo da angústia, porque o reino de Deus é tomado por esforço, e você é um esforçado, um violento contra as coisas do mal. Terminou aí, pastor? Não. Nero não sabia, Marcelo. Mas o Nero naquele momento estava servindo como o presidente da junta de missões. Troca de soldado, porque esses se converteram. Aí entrava mais, se convertia. Aí troca essa guarda. Todo mundo já aceitou Jesus e se convertia. Agora, segura a mão aí. Quem já leu carta de Paulo aos Romanos? Efésios, Coríntios. Sabe onde foram escritas essas cartas e outras mais? Na cadeia. Podem tentar te paralisar. Mas como me ensinou Constantino Ribeiro, o saber não ocupa espaço. O ladrão pode te roubar, não é, pai? O que a gente tem, mas o que a gente sabe, não. O diabo pode tentar te paralisar, te fazer qualquer coisa, mas aquilo que você sabe em Cristo não foi só para você. Tem gente esperando e precisando.
Terceiro e último ponto. A chave do milagre é a entrega. Queridos, outro dia, a minha nora Carla me chamou para ir levar o Bento junto com a pastora para vacinar. Ela falou, leva o Bento. Eu falei, não, me dá a mochila. Leva o Bento. Eu falei, não, me dá a mochila. Leva o Bento. Quando eu peguei a mochila, eu posso ouvir pelo menos 10 misericórdia? Falei, Carla, o que tem aqui? Tiago, lembra daquela mochila, quando você foi oficial temporário, que você levou para o acampamento? Era mais leve que a mochila do Bento. Eu falei, Carla, o que tem aqui? Ela falou, não sei, 10 papinhas, 30 cobertor, o que tem aqui dentro, Carla? Ela falou assim, não, eu levo tudo porque ele tem fome e o que ele precisar. Aí eu falei assim, mas nós só vamos ali vacinar ele e voltar. Quem numa multidão não se prepara para coisas como essa? Agora eu te pergunto, na multiplicação dos pães e do peixe, Rodrigo, aquele menino era o único que tinha comida? Tinha uma multidão ali, irmãos. Vocês acreditam que naquela multidão, só aquele gordinho, já expliquei porque é gordinho, né? Só um gordinho anda com mais carboidrato do que com barra de cereal. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eu entendo de carboidrato e de pão, né? Então, ele era um gordinho. No céu eu vou encontrar com ele. Quem encontra ele era André. Alguém precisando. Alguém podendo fazer. E alguém com coragem para entregar. André leva ele. Então, sabe qual é a chave que eu tiro para o milagre acontecer? Através da multiplicação dos peixes. Certamente aquele menino lá tinha umas 10 Carlas, minha nora, daquele jeito, mais 5 Janaínas, uma Madalena Sodré Ribeiro. A minha avó, a gente ia para Pedra de Guaratiba, no fusquinha do meu pai, era pão com bananada, era pão com queijo, era pão com ovo mexido. Né? Gente, as senhoras antigas, nada se jogava fora na cozinha. Eu creio que a sua mãe também, a mamãe Lemos. Se sobrava um inhame, ela fazia uma sopa. Se sobrava sopa, ela fazia um caldo lá diferente. Não é verdade? Não é verdade ou não? Hoje, não, isso aqui não tem mais serventia. Pede pelo iFood. Não tinha isso, não. Eu nunca cheguei na minha avó e não tinha um pão velho que virou pudim de pão. Saudade, né? Uma pizza de sardinha em lata. Um suco de acerola congelado. Você pode ter pouco. Mas o pouco com Deus e pensando, ele é muito. E certamente, Fábio, naquela multidão tinha alguém com mais coisas. Talvez até mais do que aquele menino, Carla, tinha. Mas ele foi o único que entregou. Olha para quem está ao seu lado e diga, o milagre precisa de entrega. Quem você é em Deus? Para que Ele te chamou? Ei, você não está entendendo? Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Está vendo o Bento? Para aí, Tiago. Levanta o Bento aí. Aquele menino lá nasceu para fazer algo com uma digital que ninguém tem. Agora olha para sua mão. Olha para a outra. Uma digital e a outra não é igual. Sabe o que significa? Você é único. Deus conta com você para fazer algo que nesse tempo ninguém vai fazer. E Marcelo sabe de uma coisa? Se a gente não fizer e não encontrar esse lugar, pastor Rodrigo, esse problema, Carla, é só nosso. Sabe por quê? É só uma questão de tempo para a gente morrer e nascer alguém no nosso lugar para fazer o que a gente não fez. Exemplo, Saul. Deus tem algo para você e o segredo de encontrar um milagre é começar a encontrar quem você é em Deus e quem Ele é em você. Anote aí, por favor. Quem sou eu para definir milagre? Mas ao longo dos textos eu posso dizer que um milagre acontece. Anote aí, o milagre acontece quando alguém precisa do impossível, mas tem fé. O milagre acontece quando alguém precisa do impossível, mas tem fé. Quando alguém que crê
tem coragem para pedir, como André. Você vê André repreendendo demônio? Alguém? Tem o evangelho de André? Vocês veem André colocando a mão e o morto levantando, ressuscitando? Mas quem apresentou Pedro, Tiago e João para Jesus? Quem foi? Foi André. Quem foi que levou o gordinho para Jesus com pão e com peixe? André. André era alguém atento, alguém desafiante, para chegar e bater na porta e dizer: Jesus, olha o que eu trouxe. Levanta a mão e diga: esse sou eu. Eu vou levar muitas almas para Jesus. E por último, alguém que entrega. Alguém que oferece, ainda que seja pouco. Pastor, vai fazer oferta pedindo dinheiro? Não, estou falando disso. Entrega é muito mais do que dinheiro. Eu posso dar todas as riquezas, como diz em 1 Coríntios 13 o apóstolo Paulo, mas se eu não tiver amor, entrega é muito mais do que isso. E aí você pode dizer: Deus, eu tenho pouco para mim, mas nas suas mãos o suficiente para viver tudo. A entrega, ela libera milagre. E a semente, ela libera a colheita. Que entrega é essa? Ainda que eu tenha tudo para me separar, eu sei quem é meu Deus e a minha esposa. E eu vou retomar tudo. E vou com ela até o fim. Porque diante de um altar, eu disse que iria até o fim. Eu vou renovar tudo com meu marido. O meu filho, que eu orei tanto para nascer. Pastor, mas tu não sabe, ele está na droga, mas ele vai virar puro. Pastor, essa menina foi levada, ela vai voltar. Você tem que entregar tudo que você está pensando, tudo que você está querendo agir, para que Deus governe. Entrega os pensamentos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele quer ser dono do caminho. Ele quer ser dono do caminho. É tempo de viver o novo de Deus. Afinal, né? Estamos na Igreja Casa e Vida, o lugar do novo tempo. Mas esse novo começa com a entrega. E não existe entrega sem confiança. Sabe qual é o radical da palavra confiança? Em latim, confidare. Também é o mesmo latim, mesma radical em italiano. Confidare em italiano significa quando eu preciso comprar algo, não tenho renda, mas eu preciso de alguém para ser o meu. Alguém morreu na cruz, confiador da sua vida eterna e da minha também. Você precisa acreditar que Ele ainda vive e reina por você. E Ele vai fazer o que nenhum, pastor nenhum, advogado nenhum vai fazer. Não é o que diz a palavra? Não foi o que ele disse? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E do mais ele fará. O problema é que às vezes a gente entrega o caminho, mas não confia. Quando é que a gente não confia? Quando a gente entrega, mas deixa que eu faça. Quando a gente entrega, mas eu tenho opinião. Quando a gente entrega, é entregar. Está nas tuas mãos, Senhor. Eu te pedi porventura algo. Você passou na minha casa, eu te pedi alguma coisa? Mas o Deus que disse que eu teria um filho, foi o Deus que você profetizou. Aquela mulher disse para todo mundo em volta dela: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Agora havia um fiador, porque o Velho Testamento, a maioria dos personagens, se não todos, apontam para Jesus. Elias ali representava, tipificava o próprio Jesus. Ela foi para onde tinha que ir. Toda a estrutura dessa mulher, qual é o nome da mulher? O lugar que ela morava? Do filho dela que morreu, e que o Elias vai lá e joga o bordão. Sunamita. Ela morava em Sunem. O que ela fez, filha? Ela preparou um cômodo em cima da casa dela. Olha aqui, ó, preste atenção. Ela preparou um cômodo em cima da casa dela. Sabe o que ela está apontando? Governo, autoridade, mora em cima de mim. É alguém que pode mandar. É alguém que está acima de mim. Quem já teve vizinho de cima aí? E que pula, e que anda de madrugada, e que joga videogame de madrugada, e que escuta música eletrônica de madrugada. Para ter um vizinho de cima é alguém que você diz: não importa o que ele faça, eu estou deixando ele morar acima.
Posso ser pastor de vocês? Com muito amor e carinho. Jesus não quer apenas visita. Ele quer morar. Ele quer morar. Amém ou não amém?